olha só, meus lindos e minhas lindas, sejam todos bem-vindos a mais um queridíssimo Isui Podcast. E no nosso episódio de hoje, temos um convidado especialíssimo aí e querido por muitos aí no cenário musical brasileiro, certo? Carlinhos Carneiro, da aclamada banda Bideobaldi, trazendo aí contigo um pouco das suas histórias, emoções e também projetos aí de mercado. Carlinhos, é uma honra receber você aqui na Isui TV. Seja muito bem-vindo, certo? Salve, salve, moçada. Prazer. Alegria toda minha, hein? Muito legal tá participando desse programa tão bacana aí. Legal fazer essa conexão aí via mão com vocês. Que legal. E agora, não podemos esquecer de mencionar também, óbvio, o Fala Fofo mais querido desse Brasil, que é o nosso Rafa Lima aí, o produtor aí, ó, mais top das estrelas aí. Você que precisa de um assessor, é esse cara que você precisa na sua vida aí, certo? Que medo. Depois de ser chamado de bebê rude. Putz. Fala Fofo é gostoso, hein? Fala Fofo, né? Olha só. Fala Fofo. Se é na Câmara dos Vereadores, é meio que xingamento, às vezes. Esse Fala Fofo! Eu tenho que me acostumar, Carlinhos. Fazer o quê? É o meu jeitinho. Não, a gente estava falando aqui antes, Carlinhos, de ligar a câmera, que se eu trombasse ele na rua e não conhecesse ele assim, eu podia jurar que ele era o bebezinho que fez o comercial da fralda Huggies, tá ligado? Huggies, meu Deus do céu. Eu te diria que é uma ótima mentira para se perpetuar, hein, Rafael? Viu? Ele tem eu sou chegado nessas coisas. Aquelas estátuas do Renascimento Europeu, saca? Banquinho assim, tudo redondinho. Cara, eu passei um bom tempo mentindo para muita gente que eu tinha feito parte da primeira versão da novela Renascer. Eu dizia que eu era uma das crianças que aparecia na fazenda lá, e aí eu contava vários detalhes a respeito da novela Renascer e mentia para todo mundo que eu era da novela Renascer. Inspire-se! Certeza que ele tinha uma pá de fãzinha. Uma curiosidade que a gente não sabia. É isso aí. Fica aí, pô, pra gente começar esse bate-papo aqui da Isui TV, cara, seja muito bem-vindo aí, é um prazerzaço receber você. E Bideobaldi, né, cara, foi uma banda, assim, que marcou a história de muita gente, assim, principalmente da minha geração ali, 30 a mais, né, vamos colocar ali. E, cara, a primeira pergunta, geralmente, assim, que a gente gostaria de saber é como foi ali, né, a influência da música na vida do Carlinhos ali. Começou quando ele era criança, começou ali na adolescência, na época da escola, como você já devia ser um menino peralta na época do colégio, né, meu? Então, como foi que iniciou o primeiro contato do Carlinhos com a música? É muito louco, porque eu parei na música meio que sem querer, né? A minha verdadeira paixão era o cinema, minha grande paixão continua sendo, é o cinema. Eu sou enlouquecido por filmes, por séries, por tudo, consumo tudo a respeito, era um assinante da revista 7, da Fangoria, de várias revistas, Starlog, revistas de ficção científica, terror, e de revistas especializadas em cinema dos anos 80 e 90, eu era assinante, uma criança que consumia tudo e decorava todas as informações a respeito e sonhava com a oportunidade de trabalhar com isso. Como não existia faculdade para cinema na época em que eu saí do colégio, eu acabei entrando no jornalismo. E durante a faculdade, eu estava me enveredando mais para o lado alternativo do jornalismo. Gostava bastante do jornalismo literário, com jornalismo alternativo, que fazia fanzine, trabalhava com fanzine, e nessa época estava surgindo uma onda de cinema Super 8 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Legal. E eu me aproximei dessa galera que estava fazendo Super 8, trabalhei em alguns filmes, na produção de alguns filmes, e estava querendo fazer o meu, né? Aí comecei a escrever uma ideia, só que assim, o filme Super 8, para quem não sabe, ele é feito o filme e do lado tem uma banda sonora que é gravada separadamente, né, do filme, do negativo, que é colocado depois da revelação do negativo. E aí eu pensava em fazer um filme com uma trilha sonora que passasse o tempo inteiro paralela ao filme, que fosse diferente, fosse criada por uma banda.
E para isso eu juntei alguns amigos dentro de um estúdio para criar músicas que pudessem fazer parte da trilha sonora desse filme que eu vim idealizando. E no primeiro ensaio a gente inventou 8 músicas e o guitarrista que lá estava, que hoje é o grande produtor Rafael Rossato, produtor da Isa, do Di Ferreiro e de outros grandes artistas aí do cenário nacional, ele já era tinha o tino da produção, e ele me olhou e disse: ô gordo, isso daí não é uma trilha sonora de filme, isso daí é uma banda pop, tu acabou de inventar refrões que há muito tempo não surgem aí na música rock de hoje em dia, e nós temos que fazer isso daí ser uma banda. E o Rossato, quando eu tinha o fanzine, eu e ele era o dono do bar das festas que a gente fazia o fanzine, assim, a gente alugava casas e colocava o bar por nós mesmos, e ele que cuidava do bar. E na festa a gente usava terno e gravata. E aí ele me olhou nesse mesmo primeiro ensaio e disse: nós vamos usar terno e gravata nos shows. E eu disse: vamos chamar as gurias, né? Eu já sabia da Kátia, que tocava teclado, que gostava de música francesa. E aí elementos que foram básicos para a formação da Bideobaldi durante todos os seus 18 anos de existência. Então a gente inventou a Bideobaldi no primeiro ensaio, que era para ser a trilha sonora de um filme que eu acabei nunca fazendo, que eu acabei engavetando e nunca mais consegui fazer, porque a Bideobaldi se transformou no grande projeto da minha vida. Carlinhos, por que Bideobaldi? Cara, vou te contar um segredo, então, que eu ainda não contei pra ninguém. Em primeiro não. Para tudo. Para tudo, você aí, você mesmo de casa, deixe seu like, curta, compartilha, porque agora vem uma revelação bombástica aqui, diretamente do fundo do arquivo do Carlinhos Carneiro. Plá! Solta, DJ! Por que Bideobaldi é o nome do meu novo disco, cara? Mas alguma composição conta a história? Então, cara, é que é um disco que eu gravei, um show ao vivo, celebrando os 25 anos da Bideobaldi, com participação de membros que fizeram parte da banda. Tô revisitando esse repertório da Bideobaldi, que eu gravei num show. Carlinhos Carneiros Excelentes Animais, que é a banda que tem me acompanhado atualmente, e a gente vai lançar esse disco ao vivo agora nos próximos meses. Ele já está na fábrica, vai sair em vinil, nos streamings, em todas as plataformas, e o título que eu resolvi dar a esse disco é a pergunta: por que Bideobaldi? Porque é a pergunta que eu mais ouvi ao longo da minha vida toda, cara. Bideobaldi. Por que Bideobaldi? E a gente também já viu assim que a história da origem da banda ali foi meio que no tropeço, né? Tipo, não era pra ser uma banda, e aí vocês tinham que arranjar o nome da banda. E por que isso? O nome também foi no tropeço, mas o legal é que ao longo desse tempo todo, porque por tantas vezes terem perguntado isso, eu menti mais de 1.224 vezes o nome de Bideobaldi. Então, se eu fosse te dizer agora uma razão do nome exatamente, eu poderia estar te mentindo. Mas não, como eu já estou maduro e adulto, eu vou te falar a verdade, cara. Num certo dia, eu estava na Praia do Cassino, que é a mais extensa praia do litoral brasileiro, e eu tive o contato com alienígenas. E eles surgiram numa nave que a princípio eu não poderia enxergar, mas por causa do vento forte que assola, o vento minuano que assola o litoral gaúcho, a fuselagem que estava naquele momento, né, passando por aquele, como é que se chama? Camuflagem, né? Eles têm, não sei se vocês já tiveram algum contato com alienígenas ou com todos OVNIs. Os dias. Exatamente. Então vocês sabem que o nosso diretor naves... é um deles. Muito prazer, amigo. Então, como vocês sabem, a fuselagem ela costuma ter camuflagem para que as pessoas não vejam o tempo inteiro e não saiam fazendo fofocas por aí.
Inclusive, essa é uma das razões pelo fim Eu da acho que o edição da avião da revista Mulher Maravilha Caras. também era assim, não era? Isso, exatamente, porque a Mulher Maravilha ela não era daquela ilha maluca que eles inventaram para contar histórias, ela era uma Boa. alienígena. Ela é isso aí. E um dia, quando eu encontrei esse pessoal na Praia do Cassino, eles desceram e me explicaram o nascimento das estrelas do mar. E quando as estrelas do mar nasceram, elas vêm de um grão de areia. Esse grão de areia ele foi inseminado por um poder alienígena que faz com que as coisas se transformem em coisas lindas. E até as menores coisas, como um minúsculo grão de areia, podem ganhar a mais bela forma possível. E eles queriam colocar no mundo, na Terra, que ainda não acredita na existência deles, elementos que contem a existência deles por aí. Então foi criada a Estrela do Mar e eu achei aquilo fantástico. Eu perguntei para eles o que mais, né, existe por aí que conte sobre a existência de vocês no nosso cotidiano, no mundano terráqueo. E eles disseram, por exemplo, o bidê ou o balde são elementos que contam por aí a existência alienígena. E essa foi a razão do nome que a gente resolveu dar a bidê ou balde. E por acaso os outros integrantes também vieram nessa nave? Ou eles não, mortais no comum? Eu também não vim dessa nave, cara. Eu vim de Cachoeira do Sul, que é uma cidade ali na depressão central do Rio Grande do Sul. E os outros vieram cada um de um lugar do Brasil e todos acreditam piamente que o que eu conto a respeito dessa história é verdade. Não, eu não discuto. Eu também, se você está dizendo... Pô, agora depois dessa revelação aí... Cara, pergunta pro diretor de vocês aí que ele vai concordar com tudo que eu tô contando. Eu sempre achei... Ele não pode falar, senão ele pode ser abduzido novamente, ele prefere ficar na Terra mais um tempo. Mas ele sabe, né? A Estrela do Mar, Estrela do Mar, Cavalo Marinho, tudo isso, o ornitorrinco, tudo isso são dicas de que existe vida inteligente e irônica eu tô até fora com medo da Terra. de perguntar, eu tô até com medo de perguntar, porque um dos maiores sucessos da Bideobaldi foi Melissa. Eu até medo de perguntar quem é Melissa. Então, quem foi Melissa? Depois a Melissa história... era uma amiga nossa da faculdade que nunca teve contato com alienígenas. Ah, sim. Ela era normal. Era uma guria, cara, que eu tinha aula nos sábados, né? E aí, naquela época, as noites porto-alegrenses eram intensas nas sextas-feiras e eu ia no sábado virado. E aí, um dia eu tava lá com uma sacolinha de cervejas para manter o pique, né, na aula. Cerveja? Eu tinha aula... No sábado eu tinha aula de yoga. Eu rodei na yoga na faculdade. Eu consegui esse Era feito. Faculdade de quê? Era faculdade de jornalismo, mas por conta dos rescaldos da ditadura militar, ainda era obrigatório, quando eu cursei a faculdade, fazer educação física e educação religiosa. E daí... tinha educação moral e cívica, você pegou isso tudo, então? Na faculdade era EPB, Estudo dos Problemas Brasileiros. Brasileiros, eu também. Estudos sociais, organização social... Era Organização Social Política Brasileira que eu peguei. Isso era no ensino médio, né? Segundo grau. Isso eu peguei na faculdade em 91, 92. Eu tô boiando aqui. Eu tava nascendo em 92, meu parça. Você estava na nave, então. Você estava na nave. Eu tava na nave em 92. Ainda não tinha chegado à Terra. Não. Mas tá, então Melissa foi uma colega sua. Era uma colega nossa, não era minha colega, era colega do Rossato. E ela salvava vocês na lição, por isso, na aula de sala? Não, cara, ela era muito bonita. E aí ela chegou um dia ali no intervalo, ali eu estava sentado e estava triste, porque o namorado dela, um publicitário, bobalhão, não ia poder levar ela para a praia de Imbé, que é no litoral norte gaúcho lá, e ela estava chateada. E aí eu, meio borrachito, olhei para ela e disse: se tu quiser que eu te leve, eu aprendo a dirigir. E aí... Aprendo a dirigir, é mesmo.
Eu. E aí da os hora. guris disseram, bah, ela não quis que eu levasse, naturalmente, mas... E eu continuo sem saber dirigir até hoje por conta disso. Mas o Rossato me olhou e disse, bah, isso podia ser uma música, hein? E aí eu cheguei em casa e fiz o resto da letra. E aí assim nasceu nosso primeiro grande hit. É verdade. E os integrantes eram todos amigos seus de faculdade? Da primeira. Tinha um cara que não era da faculdade, que é o André, o baixista, que eu e ele éramos os únicos fãs da banda do Rossato. A gente era os únicos caras que iam nos shows do Rossato lá e que curtiam a banda dele, que era JK, que era uma banda muito doida, barulhenta, loucona. E eu e o André conversávamos muito sobre a ideia de fazer um negócio new wave com guitarras pesadas. Ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, que a Bideu Balde é um negócio meio de revival, assim, de curtir coisas antigas, assim, a gente, na verdade, era bem conectado com uma coisa que estava acontecendo na época, e tinha uma cena gringa rolando que era chamada de New Wave of the New Wave, com bandas tipo Possum Dixon, Breeders, Elástica, e que tinham essa pilha, botar a guitarra pesada pós-grunge no New Wave dos anos 80, né? O próprio Nirvana e o Mudhoney, que eram bandas grunge, eles tinham eles curtiam esse lado do pós-punk, o lado new wave do pós-punk, assim, né? Nirvana gravou Divo, o Mudhoney gravou Elvis Costello, então eles tinham bastante atração por essa coisa do new wave, e a gente pirava bastante nisso daí. Então o nascimento da Bidê, a gênese da Bidê é essa ideia, fazer new wave com guitarra pesada. No Brasil, no resto do mundo já existiam essas outras referências, né? No Brasil a gente tinha a Blitz como grande referência, né? E que era bem diferente do resto do New Wave no mundo, né? Não era tão B-52s assim, né? Sim, então verdade. a gente queria muito fazer uma Blitz com guitarra pesada, e foi o nosso norte. Fala pra mim, aí você tá lá na faculdade, lá, montou a banda com os caras, e como foi ali, né, de ter a ideia ali de fazer mesmo a banda pra chegar no rádio, no mainstream, na MTV, né, arrasar o Brasil do jeito que vocês arrasaram? Vocês esperavam que isso fosse acontecer? Ou foi tipo algo sem pretensão? Foi muito rápido, eu não posso dizer que foi sem pretensão, porque todas as nossas ideias que surgem naquele primeiro ensaio que eu contei, que era para ser para trilha sonora do filme, ali quando a gente falou isso vai ser uma banda, a gente já bolou ideias para que a coisa fosse para rádio, para que a coisa fosse para revista Bis, para MTV, sabe, para esse monte de mídia que existia, infelizmente não existe mais hoje em dia, voltada para a música, que fazia com que todo mundo vivesse o consumo da música dioturnamente, né? E a gente pensou nisso na hora, porque nós éramos estudantes de comunicação social e eu trabalhava com assessoria de imprensa, né? Umas assessorias de imprensa tanto quanto curiosas, que era da Polícia Rodoviária Federal Sério? e do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul. Aqui, eu queria ver. Nossa, que chance. Imagina isso. Ele e o Carlinhos fazendo assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal, com essa história do alienígena em cima. Exatamente. E fiz grandes amigos na polícia. Até há umas 2 semanas meus 2 chefes estavam lá num show meu ali curtindo comigo e mentiam para todo mundo que eu fui o melhor estagiário que eles tiveram. Mas é mentira, chegava sempre atrasado. Mas a gente, na hora, colocou em prática essas coisas que a gente vinha aprendendo na comunicação social. E, curiosamente, por mais que existisse uma cena que estava se fortalecendo no Rio Grande do Sul, nessa época do final dos anos 90, que tinha, por exemplo, Comunidade Ninjitsu, Acústicos e Valvulados, Papas da Língua, Ultraman, Tequila Baby, grandes bandas muito expressivas. Tequila Baby já estava tocando, por exemplo, em trilha sonora da Malhação. O Acústicos e Valvulados estava bombando, Ultraman estava surgindo com tudo. Eram bandas bem fortes, cara, mas todas elas
eram muito voltadas para música, eram bandas de músicos, né? Não, por exemplo, foto de divulgação eles não tinham, sabe? E a BD saiu fazendo foto de divulgação, singlezinho em CD, com capa, com todo balacudo, mandava kitzinho para os jornalistas. Cara, eu mandava release para os jornalistas até quando a gente não tinha show. Eu mandava release falando assim, vocês viram a novela essa semana, viu que aconteceu isso, isso e aquilo, e o Big Brother, estão acompanhando. Eu não tinha assunto sobre a Bideobaldi, ficava conversando sobre as coisas de cultura pop que estavam acontecendo, só para me manter em contato com os jornalistas. E isso fez um diferencial muito grande. Quando a gente lançou o single de Melissa, que foi o nosso primeiro single, e a gente levou para as rádios nesse pacote bonitão e chegou nos jornalistas, isso foi diferente para eles, né? Nenhuma banda estava fazendo isso, nem as que já estavam grandonas, né? E a gente chegou e eles já botaram a nossa música para tocar. Cara, em uma semana, 2 semanas, a Melissa já era a música mais pedida das rádios do Rio Grande do Sul, das 3 principais rádios do Rio Grande do Sul. A Ipanema e a Pop Rock eram rádios mais alternativas, mas a gente conseguiu entrar também na Rádio Atlântida, que é uma rádio mais comercial, que é o top do mainstream aqui no Rio Grande do Sul. E a gente entrou já entre as mais pedidas, e aí foi chovendo oferta de gravadora. A gente, no mesmo mês, já estava saindo na revista Bis, no mesmo mês já estavam falando sobre a gente na MTV. Então foi um trabalho que a gente fez muito assim no Blitzkrieg, assim, né? Que foi bem feito e que fez a gente chegar com tudo nos meios de comunicação. E com isso, Melissa veio com tudo, e logo em seguida veio ofertas de gravadora, e eu acho que a gente lançou Melissa no final de 99. No final de 2000 a gente estava lançando o nosso primeiro disco, já com clipe dirigido pelo Maurício Essa, né, que era o mais premiado diretor da MTV, que tinha feito Diário de um Detento, do Racionais MC, e aí o clipe de Melissa entrou com tudo, foi para Disque MTV, a gente ganhou o VMB de Melhor Revelação, que a gente estava concorrendo com nomes muito grandes, que era Fala Mansa, KLB, Afro Reg, o Surto, e a Bideobaldi, a mais alternativa dessas opções aí, acabou ganhando, né? Então foi sim planejado e pensado, mas o que aconteceu foi uma grande surpresa. E uma pergunta aquela pergunta chata: qual filho você prefere mais? Você consegue citar 3 músicas da carreira do Bideobaldi que você mais gosta? Cara, o meu gosto é um tanto quanto alternativo no que se refere a Bideobaldi, né? Sim, é isso que a gente quer saber. Mas, tem uma que eu não posso deixar de dizer que é a minha preferida, que é Mesmo Que Mude, que é a mais conhecida, a mais amada das músicas da Bideobaldi, e pelo carinho que as pessoas têm a essa música, eu não posso deixar de dizer que é a que eu mais gosto. Até porque ela me ensinou coisas que eu nunca achei que uma música pudesse me ensinar, que é a possibilidade que ela tem de dar novos significados na cabeça das pessoas, né? É uma música que, quando eu fiz, era sobre separação, e as pessoas vêm nos contratar para tocar nos seus casamentos. Eu digo, mas é sobre separação, vocês sabem, né? Mas eles amam a música. Não, é a música do nosso relacionamento. Ela é a música que o meu pai mais gostou quando ele ouviu, e ele disse, agora sim, meu filho. E aí que eu ganhei a aprovação do papai, né? E quando ele viu sendo tocada no Acústico MTV Bandas Gaúchas, ele chorou, se emocionou, e o meu pai faleceu logo depois. Ele teve uma embolia pulmonar e ficou um tempo no hospital e faleceu logo depois. E quando ele faleceu, e eu estava cantando ela, por saber do carinho que o meu pai tinha por essa música, eu entendi a minha música de um jeito diferente, que ela era não sobre o final de um relacionamento, mas sim sobre a impermanência, né? É sempre amor mesmo que acabe, é sempre amor mesmo que mude. E naquele momento ali, o meu amor pelo meu pai, né, que tinha feito sua passagem,
estava mudando, né? E crescendo em mim, assim. A primeira vez que eu fui cantar, não consegui segurar o choro, assim, pensando no meu pai. E depois, em 2013, a gente foi convidado para tocar essa música num Planeta Atlântida, que é o maior festival de música aqui do Rio Grande do Sul, em homenagem às famílias e aos sobreviventes do desastre da Boate Kiss. Sim. E aí ver as pessoas, né, também abraçarem essa significância de que a música é sobre a impermanência e ver o quanto ela significou para algumas pessoas. Tem uma amiga que é dona de um restaurante que um dia eu fui, que agora virou minha amiga, e que um dia eu entrei lá e ela começou a chorar. E o que houve? Ela, minha irmã faleceu no Boate Kiss e quando vocês cantaram aquela música, ela me confortou muito e a pessoa me abraçou e eu já ouvi isso daí mais de uma vez por aí. Então, ver esse carinho que as pessoas tomaram, que é totalmente diferente do jeito que eu pensei quando escrevi essa letra, faz com que a minha cabeça tenha muito orgulho né, desse filho, assim, né? E depois ainda, o Mesmo Que Mude virou um livro infantil. E o ilustrador, quando estava fazendo as ilustrações para o livro infantil, né, com a letra da música, ele escreveu uma história sobre duas crianças que se separam. Sei lá, como o irmão do Jorel já contou essa história perfeitamente também, e outras várias histórias infantis por aí existem sobre isso daí, né? E quando eu li o livrinho, eu disse, mais uma vez, uma interpretação diferente sobre essa música e linda, né? Então é maravilhoso ver a proporção que ela ganha na cabeça das pessoas e a liberdade com que ela vai ganhando essas novas... Eu acredito que isso pro artista deve ser uma das coisas mais loucas, assim, né, pra ele. Ainda mais o artista que faz ali a sua criação, igual você falou, você criou ela num momento ali que você estava sentindo as paradas e fez a parada com um significado. Mas aquelas palavras, tipo, ecoaram e foram e atingiram outras pessoas, dando significados diferentes para aquela, né, para aquele sentimento que você tinha na época. E isso te traz esse aprendizado que você está falando, né? Porque assim, imagina pro artista poder ver o quanto a vida dele, a arte dele, o trabalho dele impacta a vida das pessoas e trazem essas memórias queridas para as pessoas, né, cara? Tipo, exatamente. Isso deve ser o mais louco, né, velho? Mais do que a fama, do que tudo, deve ser esse impacto na vida do pessoal. A tua mensagem conseguiu atingir um monte de gente e de várias vertentes, né? Porque a mensagem tem propósito, mano. Quando é uma música vazia, é 15 minutos de sucesso e tchau. Mas eu tenho que admitir que eu sou fã de Bromélias, cara. Tem outra, aí tem vocês pediram 3, né? Bromélias é uma das que é conhecidas, que eu tenho um gosto também particular, mas tem uma outra música que geralmente a gente toca emendado com Bromélias, que eu gosto muito, que se chama Adoro Quando Chove, que ela já passa por uma outra história. Eu agora não tenho conseguido cantar ela, porque no ano passado a gente passou pela maior enchente de desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul, e aí eu cantar Adoro Quando Chove é meio complicado hoje em dia, mas é das minhas preferidas, né? E tem uma outra música que se chama Gerson, do nosso primeiro disco, que eu gosto bastante, porque as músicas do primeiro disco eu era bem gurizinho quando eu escrevi, eu tinha 18, 19 anos quando eu estava escrevendo. E Gerson, no entanto, é uma dessas aí que eu consegui bem colocar o lance que eu gosto, que é ser uma crônica, né? Ser uma brincadeira com algo cotidiano, contar uma historinha, só que ela ter significados também que a pessoa vá desenvolvendo na sua própria cabeça. E a história que Gerson conta é de um pai falando com uma mãe falecida. Ela faleceu e quando ele olha para o céu, ele pensa na mãe, assim, e quando ele olha para o Gerson, ele pensa na mãe também. E aí o Gerson é o filho deles. E aí ele vai contando, o Gerson já cresceu, ela faleceu há 6 meses, ele fala, o Gerson já cresceu 6 meses desde então, e é uma história bem do jeito que eu gosto, assim, eu sempre
eu fazia jornalismo, gostava de escrever literatura também, já lancei um livro de literatura, sempre fui da crônica, assim, também, gosto bastante de escrever, e a minha prosa, ela é sempre meio maluca, assim, sabe, meio poética, assim. Então, Gerson é uma música que tem bem essa prosa poética que é característica da minha verve. E adoro quando chove também, porque é uma música sobre eu e os meus amigos ali, sentados num bar, assim, que nos dias que chove, o bar que a gente frequentava se enchia de gente, daí as moças bonitas vinham pro bar, e aí a gente dizia que gostava, adoro quando chove. E ela vai contar... Aí, também tem um lance que eu gosto bastante, que é de citar as minhas referências. Eu cito ali o Jesus and Mary Chain, que tem 9 Million Rainy Days, e a própria Adoro Quando Chove é uma música que eles têm, a Love When It Rains, que também tem o Garbage, também tem uma música assim. Então é um negócio de ter um monte de referências na música, sempre foi uma pilha minha. Então, essas eu tenho um gosto particular, assim. Tem outra que eu gosto bastante, que é Dulce, que é uma super psicodélica, lisérgica, assim, que é sobre a divulgadora da nossa gravadora. Ela sempre vinha conversar comigo sobre umas coisas, assim, e ela falava, e aquele Superman? Ela me perguntava o Superman, e eu não entendi o que era o Superman que ela falava, e daí eu entendi que era tipo um ácido, que da época dela era um desenho do Superman, assim, né? E aí eu escrevi uma historinha sobre imaginando que os jornais eram feitos de ácido e lisérgico, e que daí a música, o Superman que procuras está no jornal. E aí as pessoas recortando o jornal. Loucura. E aí a música é uma doideira. E essa também é cheia de imagens cinematográficas e de referências, e são as que eu gosto. E aí, vocês estão gostando desse bate-papo, né, seus lindos e suas lindas? Seguinte, antes da gente continuar, deixa seu like, compartilha, certo? Manda pros amiguinhos aí, essas histórias aqui estão engraçadas demais. E antes de continuarmos, não podemos esquecer do nosso merchan aqui, o nosso jabá, certo? E como não falar dos queridos e maravilhosos da Marketing Animado, certo? A Marketing Animado é uma produtora audiovisual completa, localizada aqui no centro de São Paulo, certo? Entre as estações Barra Funda e Marechal Deodoro do metrô. Eles possuem uma estrutura completa para você realizar o seu podcast, a sua gravação de vídeo, seu ensaio fotográfico, vídeo institucional. O que você precisa do audiovisual, a Marketing Animado consegue te ajudar. E isso não é tudo. Além dos serviços audiovisuais, eles conseguem auxiliar você e a sua empresa, a sua ideia aí, no quesito digital também. Então, criação de website, gestão de redes sociais e assessorias também aí para você, certo? A Marketing Animada e a SweetTV são parceiras há muito tempo já, trazendo para vocês todas essas conversas incríveis que vocês só encontram aqui. Então não percam mais tempo não, tirem suas ideias do papel em 2025 e contem com a Marketing Animada Studios. Marketing Animada e SweetTV, é nóis! E estamos de volta aqui nesse bate-papo aqui engraçado demais com essa figuraça da música brasileira aí, que é o Carlinhos Carneiro. E cara, você tava falando aí, né, antes da gente entrar pro intervalo, sobre a celebração aí dos 25 anos, né, da banda e do disco novo e das suas músicas favoritas, assim. Só que, Rafa, qual que era a pergunta lá que surgiu nos bastidores? Eu lembro. Lembra? Não, a pergunta dos bastidores eu não sei. Não, eu lembro do que a gente estava falando. Eu lembro que eu estava falando que eu... Porque quando eu fui selecionar o repertório do show dos 25 anos da Bideobaldi, eu acabei colocando essas músicas que eram as minhas preferidas, que não são necessariamente as mais pop da banda. Assim, claro, as pop estão todas no repertório igual, né? Mas eu acabei colocando essas músicas também, e foi muito legal que a resposta do público foi extremamente positiva, né? E que todo mundo gostou bastante. Tanto aqui em Porto Alegre, quanto em São Paulo, em Belém. E tanto é que o nosso show aí chegou a ser lembrado e figurou entre a lista dos melhores shows do ano pelo site Scream Yell, do meu querido Marcelo Costa lá. Um monte de gente votou no nosso show, sendo que o ano passado foi um ano que a gente não conseguiu circular o suficiente
por conta da enchente, né? Do Rio Grande do Sul, porque não tinha aeroporto aqui em Porto Alegre, demorou para conseguir, ficou tudo muito caro para sair daqui do estado, para conseguir circular. Então, foi um ano que a gente só fez algumas cidades. A gente fez Florianópolis, Curitiba, que são mais perto, né? Eu tive também em Cuiabá, a gente teve em Belém, por conta do festival Se Rasgam, que é heróico, e conseguiu nos levar para lá, né? E estivemos em São Paulo, fizemos um show inesquecível no Cine Joia. E também circulamos um monte aqui pelo Rio Grande do Sul. A gente teve uma circulação através do Sesc do Rio Grande do Sul, que foi salvadora, que não deixou com que a gente, né, encalhasse nessa enchente aí, conseguimos botar toda a nossa equipe para trabalhar e não passasse pelo pior, que infelizmente foi uma grande realidade para todo mundo que trabalha com cultura aqui no Rio Grande do Sul, né, no ano passado, né? E então foi um ano que, apesar dos pesares, a gente conseguiu botar o circo para circular e agora ele está ganhando, né, esse plus a mais aí, que é um disco com parte do seu repertório, né, que vai chegar aí pela Monstro Discos, lá de Goiânia, em parceria com o selo daqui, que é da Holiday, e com produção nossa mesmo, e em breve a gente vai começar a lançar singles, né? Todas são músicas da Bideobaldi, exceto uma música que é dos Autoramas. E não é por acaso que tem uma música dos Autoramas, é porque tem a participação do Gabriel Tomás no show. Ele tocou uma música da Bidê e a gente tocou uma música dos Autoramas, da primeira época dos Autoramas, em que a gente fez muitos shows juntos, e porque somos irmãos dessa gênese de ideia de fazer New Wave com guitarra distorcida, né? De New Wave com guitarra pesada, né? É legal que, sem nos conversarmos, eu era só fã do Little Quail e do trabalho do Gabriel anterior aos Autoramas, sem nunca ter conhecido qual era a ideia que ele, o Bacalhau e a Simone estavam gestando quando criaram os Autoramas, né? A gente acabou fazendo coisas que tinham tudo muito a ver, assim, né? E a gente, por conta disso, circulou bastante juntos e fizemos um monte de shows juntos e criamos uma amizade grande que é coroada com essa participação dele nesse show de 25 anos da Bideobaldi. Então, a Bideobaldi oficialmente está de volta ou só para essa comemoração? Não, nem é a Bideobaldi que fez essa comemoração, né? Eu não consegui juntar todo mundo, nós temos 2 integrantes oficiais, né? O Sai e a Vivi, que moram na Europa, e eles não puderam vir. A Vivi está fazendo pós-doutorado, é professora na Universidade do Porto, é uma mega cabeçona em design estratégico, e ela não pôde conciliar né, o ano letivo português com as datas que nós tínhamos aqui né, disponíveis, e ela não pôde voltar, o Sá também não pôde voltar da Europa para participar, então eu não quis chamar de Bideobaldi isso, porque para mim Bideobaldi é com todo mundo junto, né? E então eu fiz Carlinhos Carneiro mesmo, já que o lance já estava todo armado, né? Eu fiquei esperando uma resposta deles, eles estavam esperando a resposta da universidade e tudo mais. E aí, quando tiveram a resposta negativa, a gente teve que manter o circo armado e fizemos esse show. E o show foi tão legal que acabou virando uma turnê. E essa turnê agora está virando um disco, né? Mas a ideia é de que a Bidê um dia saia das férias, porque a gente nunca acabou a banda. A gente chama de férias. Que já está durando 8 anos, 9 anos esse ano. E a gente espera que essas férias uma hora acabem, que a gente mate a saudade de cometer todas as loucuras que a gente cometia juntos mais uma vez por aí. E enquanto isso eu vou, né, celebrando essa obra, o legado que a gente tem, né, da banda, e porque nesse exato momento, por que Bideobaldi?
porque nesse exato momento existe muita gente pedindo Bideobaldi. Aonde o cara vai, pedem Bideobaldi. Nesse exato momento, o rock parece que está voltando e que existe tanto essa coisa da nostalgia, e a Bideobaldi me pareceu também a coisa certa para se fazer, revisitar essa obra, revisitar essas músicas, tanto os hits quanto as mais esquisitas, pareceu o momento certo, e está sendo. O carinho que a gente tem encontrado a cada parada é muito grande, e com isso eu espero estar, né, pavimentando uma estrada para que, quando todo mundo puder estar junto, os shows sejam mais avalaçadores ainda. Tá, você falou da volta do rock. O que você tem escutado de banda nova aí? Nacional, principalmente do Sul. Pô, aqui do Sul, cara, tem bandas que estão maravilhosas, a cena tá muito legal. Infelizmente, a gente não tem tanto meios de comunicação para falar sobre isso. Os próprios canais de YouTube, Instagram, perfis de TikTok ainda são um tanto tímidos e não conseguem varar os âmbitos nacionais, assim, mas nós estamos passando por um momento muito feliz do rock daqui do Rio Grande do Sul. Tem uma banda que já não é novidade, que se chama Supervão, que lançou um disco maravilhoso no ano passado, que está circulando, já teve em São Paulo, e que está tocando por todo o Brasil aí. E o disco deles a banda, nos seus discos anteriores, eles eram meio eletrônicos, chegaram até a flertar com o trap, mas para o novo disco, que é todo sobre nostalgia, Amores e Vícios da Geração Nostalgia é o nome do disco, é todo sobre nostalgia, e eles revisitam o rock do começo dos anos 2000, aquela coisa Strokes, Arctic Monkeys, de uma forma super referente, super cheia de referências, e é um disco que todo mundo que gosta do som dessa época é fisgado na primeira ouvida. Eu recomendo muito esse disco. Tem uma banda da qual eu sou muito fã e que eu sou um pouco... como é que é? Não posso falar muito, assim, sou suspeito para falar, que é a banda Shawn, que é do meu primo, João Carneiro, que é bem mais novo do que eu, e que simplesmente tudo que eu gostaria de ter feito por muito tempo, assim, a BD, em vários momentos, quando depois já evoluiu além do New Wave com guitarras, a gente sempre quis fazer rock para dançar. E a Shawn é perfeitamente isso, só que a Shawn já traz coisas mais novas, com letras mais com rap, com reggae, com outros tipos de referência, mas sempre passando por um rock meio Manchester, assim, meio Stone Roses, meio Happy Mondays, que é também se encontra com referências atuais, como aquela banda Sticky Fingers e um monte de outras coisas legais. Eu recomendo muito a Shawn, é uma baita banda. Tem uma outra banda muito legal de hoje em dia, que é a Bela e o Olmo da Bruxa. É maravilhosa, é uma pegada, algo entre o college rock dos anos 90, o rock alternativo dos anos 90, uma coisa... Quando eu assisti, eu achei meio Pavements, mas ao mesmo tempo eles têm uma coisa meio emo ou pós-emo, não sei como dizer isso, assim, né? E que é muito legal, tem um desleixo no jeito de fazer o rock deles, que é muito divertido de olhar, e os shows lotados de gente, sabendo todas as letras de cabo a rabo. É empolgante, é emocionante assistir um show da Bela Olmo, que tu sente aquela coisa assim, o rock tá acontecendo de novo, né? E tem outras bandas muito legais, tem Isótopes, que é uma gurizada que criou um gênero, não sei se eles criaram ou estão se vinculando a esse gênero, que é o Metal Mandrake, que é uma coisa meio new metal com funk, e é impressionante, assim, cara, é um rock pesadão e dançante, doidão, e eles falam um monte de
não tem medo de falar, assim, são cara dura mesmo, e é fantástico, assim, eu gosto bastante dessa banda também, que tem um monte de coisa bacana rolando. Porto Alegre tá cheio de coisa, de bandas novas acontecendo, gente nova que com ideias frescas. Inclusive, essa camiseta que eu estou usando aqui do Baita Troço é um microfestival que eu venho realizando já há alguns anos aqui para fomentar essa nova cena. Costumo botar artistas, né, mais antigos com os novos, justamente para dar um espaço para a gurizada que está fazendo música autoral nova, ter aonde tocar, né? Eu faço, às vezes, o Baita Troço de rua, em feiras de rua, com milhares de pessoas, e daí eles estão lá assistindo bandas novas, tocando. Mas isso tem data? E se emocionando. Esse festival tem data? Tá acontecendo todos os meses, né? Que eu faço no Estúdio Legato, que é o estúdio do baterista da BD, baterista dos Excelentes Animais, que está me acompanhando, que foi severamente atingido pela enchente. E aí, para reconstruir o estúdio, eu comecei a fazer mensalmente ali esse Baita Troço, é o Baita Troço no Legato. Ele é o microfestival, ele acontece cada vez num lugar, ele é mutante, assim, né? Cada vez ele tem um formato diferente. Eu já fiz esses de rua, já fiz circulando pelo estado, no interior, e agora eu tô fixado ali no Estúdio Legato, sempre com 4 bandas. Dia 15 de maio vai rolar com as bandas Conflito, Providence, Viana Mug e Fake Folk, que vem aí de São Paulo. E legal. Eu sempre procuro fazer isso também, botar bandas antigas, como no caso a Viana Mug, é uma banda de São Léo, que já tem 20 e tantos anos de estrada, e junto com a Conflito e com a Providence, que são bem novas, e a Fake Folk dos amigos que estão vindo de São Paulo. Agora, nesse domingo, a gente fez aqui com o Replicante Apaixonado, que é a banda do Carlos Gerbasi, né, dos Replicantes, né? Ele tem uma banda nova tocando só as músicas de amor dos Replicantes. E aí a gente recebeu Replicante Apaixonado, 3D, que é uma banda punk feminina dos anos 80, que é uma pedra preciosa do punk gaúcho, a 3D, a banda da Polaca, minha ídola. E também teve o Gustavo Cali, que veio de Barcelona, que é o principal compositor, é um dos compositores das músicas que o Vander Wildner grava, e que ele gravou o último disco dele com a Pata de Elefante de banda de apoio, e aí o último show da noite foi o show da Pata de Elefante. O Vander vai estar por agora aqui em São Paulo, se eu não me engano. Que maravilha, não pode perder esse show, hein? Ele ele está lançando o novo trabalho dele. Admito que daqui a pouco... E falando sobre novo Canções trabalho, Iluminadas. Né? Canções Iluminadas. Era Canções disco... Iluminadas de Amor. Só que agora tem Não, o novo disco dele, acho que é Canções Iluminadas, que é só de covers. Tem Caetano, tem... Nossa, ele falou, ele vai ter... Ele lançou um livro e um disco com essas versões. É outro baita artista do Rio Grande do Sul. Nacional, artista brasileiro do Rio Grande do Sul. Isso, e quem quiser conhecer aí o Baita Troço pode seguir a gente no Instagram, @BaitaTroco, né? BaitaTroco. E quem estiver passando por Porto Alegre, quem estiver nos assistindo que é de Porto Alegre, fica esperto aí com a programação do Baita Troço, que... você que faz a programação? Sou eu mesmo, cara. É uma paixão minha, né? Tá sempre... Se uma banda nova do Rio Grande do Sul quiser tocar, pode mandar uma mensagem pelo Instagram? Claro, é assim que acontece, o pessoal manda. Só que agora eu já tô com a escalação fechada até agosto, setembro, já tem várias bandas. Isso, já fica ali na minha... No banco de reservas ali, para na próxima oportunidade eu chamo. É basicamente ser autoral, né? E eu tento encaixar conforme as outras atrações do dia que eu estou armando, né? Além dessas produções aí do Baita Troço, eu também estou fazendo umas outras produções num bar aqui que se chama Fuga Bar. Que essa semana agora está tendo o show do Supervão
com o Catavento, que são duas, o Supervão, essa banda da qual eu falei, que tem esse disco todo nostálgico do rock anos 2000, e a Catavento, que tem se vincula a essa cena psicodélica, maluca, assim, semelhante a Bugarins, Tame Impala, né? E eles vêm de Caxias, e eles vão estar circulando aí, fazendo últimos shows do disco deles aqui em Porto Alegre, lá no Fuga. E em maio, no dia 15 de maio, vai rolar a Shawn, que é a outra banda que eu falei, com a Da Parte, que é uma banda de Belo Horizonte também, uma banda nova de Belo Horizonte, muito massa, que não é também tão nova, né? Já tem vários discos e tudo mais, e que vai estar circulando aí. Então a gente tem que sempre se manter conectado com o que está rolando de novo e curtindo, né? Vibrando, porque não tem nada mais triste do que quando o cara sai do palco e vem um fã antigo do cara dizer, pô, bom era na nossa época, agora tá tudo morto, tá tudo acabado, e eu fico tão chateado que essas pessoas não tenham acesso a esse monte de coisa nova que tá rolando e que é tão legal, e tem um monte de show emocionante para se ver por aí. Esse ponto que você falou é interessante, né? Porque, assim, se a gente for parar para ver, os veículos de mídia hoje, eles não estão mais ali no novo, no underground. Claro, a gente tem muitos canais independentes, igual a Switch TV, que fazem esse trabalho, que procuram estar dentro. A cena aqui em São Paulo é muito grande, mas ao redor do Brasil também. Mas a grande mídia em si, eles estão focados nos artistas do mainstream hoje, né? Que são o pop, o sertanejo, o trap, o funk. E meio que o rock ficou meio marginalizado ali nesse quesito de mainstream, né? Vamos fazer assim, de nível nacional. Mas é legal escutar o que ele está falando em relação a essas bandas, esses talentos novos. Não, muita gente nova, né? A gente entrevistou aqui, a gente fez uma série, Carlinha, com bandas autorais, do Autoral Brasil. Foram 4 bandas, todas autorais, todas ali finalistas ali do Grand Prix, e todas de rock. E, cara, todas as bandas, cada uma com uma história mais assim interessante que a outra, e todas bandas muito ótimas, de excelente qualidade, com músicas de qualidade, com produção de qualidade, entendeu? Se você permitir, a gente queria até te citar para você conhecer, quando você puder, Drena, Venice Vamp, Ladies of the Rock, principalmente a Drena. Para mim, a Drena tá top. Várias, Drena, Liberta, avisa aí o pessoal que quando quiserem vir pro Sul, quando tiverem uma oportunidade, algum show, por exemplo, em Florianópolis, Curitiba, essas coisas, e quiserem uma parceria para fazer alguma coisa aqui por Porto Alegre, estamos sempre à disposição para tentar fazer isso acontecer, né? A gente quer que a coisa circule. Eu sou um fã da música hoje acima de tudo, assim, né? É necessário a gente comentar, né? Porque é aquilo que você falou, pô, o pessoal não tem acesso a essas coisas novas, ou talvez não tenha interesse em ver as bandas novas, né? Em conhecer o novo. Porque ou tá atrelado à mesmice ou tá atrelado à grande mídia. A grande mídia não vai trazer nada de legal e bom, assim. Não, e o mais legal, te interrompendo, é que você entrevistou elas, você vê que cada uma tem sua história, suas dificuldades, suas lutas, né? Que, meu Deus do céu, por mais que tenha esse mainstream, tenha essas coisas, a batalha dessa galera para ser reconhecida é algo surreal. E é bom poder contar com visões, igual a do Carlinhos, né? Que tem um projeto. A importância do projeto dele. Não, e eu acho que é essencial, né? É que, às vezes, o pessoal aí do Sudeste, do resto do Brasil, não tem noção, mas o Rafael, que já morou aqui, tem noção, sabe, que a gente, das bandas mais expressivas aqui do Rio Grande do Sul, a gente tem um privilégio muito grande de circular muito pelo estado, e não só pelo Rio Grande do Sul, mas também por Santa Catarina, pelo Paraná, e temos o privilégio de circular ainda, como eu contei, pelo Brasil inteiro, né? Isso é um privilégio, né? Num quadro em que o rock está nessa situação que tu falou, né? E quando a gente tem esse privilégio de circular aqui pelo Rio Grande do Sul e tocar em bares, e lotar bares por onde quer que a gente passe, e é todo fim de semana, graças a Deus, eu tenho sempre a sensação de que, assim, ó, se eu não fomentar para que continuem surgindo bandas e artistas novos
dentro para estar circulando nesses espaços, uma hora esses espaços vão parar de existir também, né? Esses lugares não vão estar ali nem para mim mais. Então, eu acho que eu estar fomentando espaço para novas bandas também, eu estou trabalhando com o meu próprio trabalho também, né? Lógico. É isso aí, todo mundo ganha com promoção do underground, a promoção das bandas novas, da cultura, promoção da arte, da música, todo mundo ganha. Uma nação só é rica se o nível cultural for basicamente aceitável ali pelo resto. Tem que ser trabalhado o nível cultural. Tem que ser, é mais importante de tudo. É que bumbum tantã, né, mano? Mas vamos continuar isso aí. Vamos continuar na conversa. Eu imagino eu me amarro num bumbum tantã, hein? Não, gente, eu imagino bumbum tantã, inclusive, bumbum tantã é um funk extremamente rico de referências, tem referências de música clássica, então a gente tem que sempre cuidar com os nossos preconceitos. Não é nem preconceito, é porque assim, eu rodei o mundo e eu vi muita gente dançando o bumbum tantã sem nem saber entender a letra, mas não precisa. Cara, tem roqueiro velho que tá dançando Chuck Berry até hoje e não entende que ele canta exatamente as mesmas coisas que o funk canta por aí, cara. A música de origem negra sempre fez isso daí. Historicamente, infelizmente, vivemos num país preconceituoso que não tem noção do que vive, né? É uma coisa triste. O meu sonho, sabe o que eu queria ver? Eu queria ver o Guilherme e o Carlinhos juntos naquela praia atrás dos extraterrestres. Porque vocês dois... O Guilherme tem cada história. Eu já falei, esse cara tem que ser entrevistado. Ele precisa ser entrevistado. Vocês estão perdendo um dos caras mais icônicos, engraçados e multifacetados multifacetado tá batido já, hein? Guilherme, eu vou pedir para os meus amigos te buscarem aí na nave deles, passarem aqui em Viamão e a gente ir lá curtir o cassino. Mas aí, tem devolução, não quero voltar não, mano. É pegar para me levar embora. Para quem sabe da história... Não, mas eles não levam mais para outros planetas, agora eles levam para a Praia do Cassino, quando muito pro Hermenegildo. Não sendo com os punks de Gurgel... os punks de Gurgel foi foda. Esse cara aparece com os punks de Gurgel na Bahia. Uma vez eu saí de casa para ir na Augusta aqui, né? E aí era uma sexta-feira. E eu só lembro, mano, assim, sair na sexta-noite com a rapaziada, eu só lembro de acordar no domingo, tipo, literalmente em Salvador, num Gurgel 800, com 3 punk fedorento do meu lado, tipo, o maluco acho que não tomava banho há uns 7 dias já, que eles estavam seguindo uma turnê de shows punks pelo país, né? Então eles vieram lá do sul, passaram por São Paulo, subiram pro Rio e pá. E, mano, eu não sei. Eu sei que foi mó rolê louco. Eu passei uma semana lá em Salvador e voltei pra casa no perrengue. E o nome da banda não era Punks de Gurgel, cara, porque estão perdendo esse nome. Não, daria um ótimo nome de banda. Mas eles nem eram de banda, mano. Eles eram só punk loucos que entraram. Só punk, melhor ainda. Era os punk. Pra que ter banda? Eram doidos também, porra. Cara, eu me amarro no Gurgel, né, cara? Me amarro na indústria automobilística brasileira. Inclusive, tenho aqui uma tatuagem do Miura. Vocês lembram do Miura? Lembro, claro. Cara, tá aqui, ó. Olha aqui a minha tatuagem. Mas se um dia você precisar de ideia para compor alguma coisa, é só falar com ele, a história dele. Cara, tu vai fazer um álbum novo. Não, é maluquice. Mas voltando aqui no que interessa, ó, todo mundo ganha. A gente tava falando que todo mundo ganha com o Fomento da Cultura, né? Uhum. E para você aí que trabalha com cultura e produção artística e musical, você também pode ganhar. Como que você pode ganhar? Comprando na X5 Music, certo? A X5 Music é a loja do músico, localizada aqui na Teodoro Sampaio, em São Paulo, em 2 unidades físicas. Eles atendem o Brasil inteiro através do site. O maior e-commerce aí de equipamentos musicais e acessórios para produções aí de shows você encontra na X5 Music Store, certo? E com o nosso cupom ISWI, você ganha 5% de desconto no final do seu carrinho de compras ali. É só digitar ISWI, 5% off para você na hora, tá bom? X5 Music ISWI TV, é nóis! E vamos voltar nesse nosso bate-papo aqui que eu emendei o comercial e vocês nem viram, né? É muito louco aqui, porque todo mundo ganha, Rafa. E falando que todo mundo ganha, vamos falar pro
pro Carlinhos agora, perguntar para ele, cara, sobre o projeto. Carlinhos, fala um pouco então você já falou um monte de projetos, já falou dos shows comemorativos, do festival, e fala um pouquinho pro pessoal entender, Império da Lã, o que é isso? Que ideia era essa? Cara, o Império da Lã é uma banda que a gente formou em 2007, sem formação fixa. É uma banda que reúne músicos de várias bandas, de várias experiências. Fazem tipo um jam, uma série? Não é tão jam assim. A cada show, a gente forma uma banda diferente e dependendo de quem está tocando, a gente adapta o repertório. Então não tem nem formação, nem repertório, nem telefone fixo, né? É uma banda que a cada vez a gente muda, né? Mas isso quando nasceu, a gente fazia uns bailes assim, com 2 baterias, sopro, 4 guitarristas, um monte de gente. Aí tinha gente de orquestra, gente das bandas, banda de reggae, banda de rock, banda de rap, um monte de gente de bandas diferentes tocando coisas que eram diferentes das que eles tocavam nos seus trabalhos oficiais, né? A gente tocava muito standards de jazz, eu cantei muito Frank Sinatra, música italiana, e a gente tocava grandes sucessos, assim, fizemos um monte de coisa bem de baile, assim, muito Whisky a Gogô, né, Vando, essas coisas. Com a parceria assim. do Chico Bretanha, né? Isso, o Chico é um dos integrantes que faz parte desde o começo da banda. Exato. E o Império, ele foi mudando com essa proposta anárquica dele, ele foi mudando várias vezes. Aí lá por 2008 a gente inventou um projeto que era o Classic Albums. Aí a gente juntava a cada mês uma banda diferente para tocar discos inteiros. Nós tocamos 40 discos inteiros, assim, grandes clássicos da música mundial, né, tanto brasileiros quanto, né, do mundo, assim. A gente tocou Bob Dylan, Rolling Stones, Beatles, Júpiter Maçã, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, um monte de coisa do mundo inteiro, assim, coisas antigas, coisas novas. Teve Arctic Monkeys, teve Amy Winehouse, teve o Nirvana, a gente tocou o acústico do Nirvana inteiro, a gente tocou discos inteiros e lotava, né, esses shows de gente, né, curtindo muito essas interpretações de discos clássicos, assim. Além do Classic Albums, a gente fez o projeto Império da Lã Novelas, que tocava só música, né? Só música de novela, né? Grandes temas clássicos a Império da Lã continua, né? Clássicos da teledramaturgia. O Império da Lã continua, cara. Eu é que não tô mais tocando agora com o Império da Lã. Eu acabei de fazer... no final do carnaval, um outro projeto que a gente teve foi virar um bloco de carnaval de rua, que nos últimos 10 anos a gente tocou aí, fizemos carnavais de rua para, sei lá, 60 mil pessoas na Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. E o bloco, com o bloco a gente criou músicas também, né? Tem 4 discos de música autoral do Império da Lã, que são muito doidos, mostram bastante essa pluralidade, assim, musical do Império, que vai do funk ao axé, ao rock, e a música latina, ao carimbó, sei lá, várias vertentes, porque é bem uma coisa de músico gostando de estudar música, assim, a nossa universidade do Império da Lã, assim, né? E aí com o bloco a gente lançou esses 4 discos, e passado o carnaval desse ano, eu pedi uma demissão ali do Império da Lã, não sou mais o principal vocalista. Na verdade, já há muito tempo tinha shows que não eram comigo, né? Porque às vezes eu tenho já outro show marcado e não posso fazer o show do Império, e outros vocalistas faziam, né? Mas aí eu agora, como eu vou me concentrar nesse trabalho solo, que é pela primeira vez eu tô chamando as coisas de Carlinhos Carneiro mesmo, né? Quando a BD parou, eu me concentrei no Império da Lã e outros projetos paralelos que eu tenho, como Bife Simples, trabalhei com o Atahualpa e os Punks, que é uma banda
que era do Gordo Miranda, né, que é grande produtor da música brasileira aí, daqui do Rio Grande do Sul, que pouca gente sabe, mas ele tinha uma banda aqui no Rio Grande do Sul, punk doidona, que se chamava Atahualpa e os Punks, antes dele ir para São Paulo e gravar os discos de Raimundos, Mundo Livre, Skank e Planet Ramp e outros tantos aí. O Miranda tinha essa banda doidona aqui, e quando ele faleceu, eles me chamaram para cantar no lugar dele, então, em homenagem. Até recentemente teve agora o tributo ao Miranda, não foi? Isso, daí uma vez por ano a gente se reúne com o Atahualpa e os Punks para fazer esse tributo ao Miranda, com outras bandas da época dele, assim, e aí tive a oportunidade também de tocar com o Atahualpa e os Punks. Eu fiz teatro também, a gente fez uma peça musical chamada Coração de Búfalo, com um monte de música minha que é uma onda bem diferente do rock, essa coisa mais marcha-rancho, assim, samba canção, ou o que eu gosto de valorizar, que é a música brasileira pré-bossa nova, né? Tipo Dick Farney, Lupicínio Rodrigues. Isso, tem vários... é um momento da música brasileira pré-bossa nova que às vezes ficou meio relegado à fossa, né? Mas na verdade é muito bonito de se ouvir, que eu gosto muito. Sou muito fã do Dick Farney. E aí eu compus umas músicas nessa vibe. E eu compus umas músicas nessa vibe, e a gente fez um espetáculo de teatro chamado Coração de Búfalo, que tem um monte de música nessa vibe, e alguns sucessos de Dick Farney, Lupicínio, né, e outros grandes aí, né? E aí eu estava dedicado a esses outros projetos depois que a BD parou, e agora eu tô focado no meu trabalho solo mesmo. E aí, por conta disso, eu tô dando um tempo nos outros projetos e tô fazendo só o Carlinhos Carneiro e os Excelentes Animais. E não vou deixar de fazer baile, né? Que é os shows com covers também. Então eu peguei uma parte dos Excelentes Animais e montei uma outra banda, só um triozinho, que é o Carlinhos Carneiro e o Trio Deus do Livre. Então é uma parte dos músicos que estão me acompanhando. A gente tá também tocando aí pelo interior, fazendo baile de rock. Esse agora é mais rock. Esse vai ser um ano que eu vou me dedicar mais ao rock, menos essa pluralidade rítmica na qual estive afundado nos últimos anos. E é isso aí, essas foram as histórias do Carlinho Carneiro aí pra você. E, cara, que maravilha esses projetos que você tem. Antes da gente partir pros finalmente aqui, Carlinhos, a gente tem... queria que você passasse pro pessoal de casa, tá? Os seus arrobas certinho, o Instagram, de como a galera te encontra, como a galera encontra esses projetos. Todas as minhas redes são @carlinhoneiro, né? Tanto no YouTube. Carlinhoneiro, caminhoneiro Carlinhos, é Carlinhos Carneiro contraído, assim, né? É Carlinhoneiro, no Instagram, no YouTube, no TikTok, em qualquer rede. A principal é o Instagram, né? Que velho só consegue manter uma direitinho, e a principal é o Instagram. Mas agora, com o disco sendo lançado, provavelmente eu vou ter que chamar gente para me ajudar a preencher todas as redes. Então sigam todas, espalhem todas por aí. O show foi filmado também, então a gente vai lançar ele no YouTube, na íntegra também. Vai sair em vinil, vai ter no YouTube, vai ter em todos os streamings. E vai ter muito show por todo o Brasil aí, espero, para a gente divulgar a música da Bideobaldi. E depois, logo em seguida, eu e esse pessoal dos Excelentes Animais já estamos trabalhando num disco de músicas novas, de músicas inéditas, que vai ser lançado aí, sei lá, no fim do ano ou no começo do ano que vem. Então tem muita coisa legal vindo por aí. Acompanhem nossas redes, as minhas redes, né? Agora que eu tenho que falar, eu falo só de mim, peguei o vício de falar na terceira pessoa. A gente tem né? tanta coisa para te perguntar, só que agora é uma mensagem do Gui, porque nosso tempo também está encerrando. A mensagem aqui, cara, é te agradecer por ter participado, feito esse bate-papo incrível com a gente aí, tá bom? Eu queria falar para você, cara, uma
uma próxima oportunidade da gente marcar mais um bate-papo. De repente, quando você vier a São Paulo também, a gente marca um bate-papo aqui nos estúdios, que vai ser sensacional, tá ligado? Quem quiser saber mais coisas sobre o Carlinhos Bideobaldi, é o Google, como a gente sempre fala, estudem! Google. Cara, muito obrigado aí. Obrigado. Vai ser uma honra poder aparecer aí, conversar com vocês pessoalmente, combinar nossas incursões interestelares né, no tete-a-tete. E tô louco para estar por São Paulo e fazer esses rolês aí. Você vai ser muito bem-vindo aqui a hora que chegar, certo? A gente vai te levar para as baladinhas aqui, fica tranquilo. E na Smith TV, é nós ou não é nós, Carlinhos? É nós. É nóis!